Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, e para quem for assistir esse vídeo no horário que você for assistir, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos. Bom, hoje o assunto que a gente vai falar aqui é a respeito das dores de parto. Elas estão aumentando e a qualquer momento o bebê vai nascer. Por que eu estou falando isso? No dia 2 de setembro de 2021, eu fiz uma live no meu canal falando a respeito dos selos do Apocalipse. O nome da live era os 7 selos do Apocalipse estariam sendo abertos. E ali eu explico a respeito de o que seria o primeiro selo, o que seria o segundo, o terceiro e o quarto, e assim consecutivamente. Eu vou explicando sobre os selos. Infelizmente, esse vídeo foi banido do meu canal, porque ele falava a respeito do CVD, né? Ou da patógeno mundial. Eu não posso falar a respeito disso, então eu gostaria de falar para quem não assistiu ainda essa live, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que a pessoa venha assistir, para que ela venha compreender aquilo que eu vou falar, o assunto que eu vou falar hoje, porque precisa se analisar aquilo que foi falado a respeito dos selos do Apocalipse e o que eles realmente representam, para que a pessoa possa entender aquilo que eu vou falar hoje, certo? Bom, naquela live eu expliquei que os selos do Apocalipse seriam as dores de parto que estariam se intensificando. Inclusive eu já fiz outro vídeo falando as dores de parto se intensificam, mostrando os acontecimentos que sim, depois daquele dia 2 de setembro, as coisas estavam aumentando. Lá eu explico que o primeiro selo é aberto, e o que representa esse primeiro selo, que para mim o primeiro selo é a peste, o segundo selo é os conflitos, né, que levam à guerra, o terceiro selo é a carestia, a fome, e o quarto selo nada mais é do que, digamos assim, a finalização dos acontecimentos, ou o ênfase final dos acontecimentos que abrem o primeiro, o segundo e o terceiro selo acontecendo, e as mortes que vão ser causadas por isso, certo? O primeiro selo sendo a peste, ou a enfermidade, ou a doença, como eu explico lá, o segundo selo sendo os conflitos, e o terceiro selo sendo a carestia, a fome, a gente já está vendo. Lá eu explico, isso foi feito lá em setembro do ano passado, não existia nada falando a respeito ainda desse conflito da Ucrânia e da Rússia, mas já existiam outros conflitos acontecendo, inclusive conflitos que, por causa do primeiro selo ser aberto, né, a paz mundial começou a ser tirada, as pessoas começaram a entrar em conflitos particulares, começou a acontecer guerras, conflitos, começou a acontecer muitas coisas que estavam levando a essa falta de paz, né, no mundo. E isso a gente está vendo acontecer e continua aumentando. Tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro selo, eles ainda estão dia após dia, após dia, após dia, se intensificando e chegando sim ao quarto selo, que para mim é o culminar desses 3 selos, que vai chegar tipo no ápice, né, no maior ápice. Porque se nós pararmos para analisar, o que fala aqui no quarto selo? O que fala aqui? Apocalipse 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. Aqui eu explico que o cavalo, na tradução grega, não é amarelo, mas sim esverdeado ou verde pálido, que é o cloros, né? Aquela cor do cloro meio verde pálida, né? Cor de morte, né? E o inferno seguia. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, ou seja, os conflitos mundiais e, claro, a guerra, a fome, a carestia, que está chegando no estágio de fome que está aumentando dia após dia, as pestes, e por meio das feras da terra. Lá eu explico tudo isso aqui com detalhes, inclusive sobre essas bestas feras da terra.
Não vou explicar isso agora. Quem quiser assiste a live, porque ela é grande, eu explico com detalhes lá, e cada ponto desse é explicado, né? Os acontecimentos são explicados. Mas aqui a gente vê que faz todo sentido quando o Espírito Santo ele dá esse entendimento ao meu coração de dizer que a abertura do primeiro selo é esse acontecimento mundial, inclusive eu explico com detalhes lá, porque realmente aqui é espada, fome e peste. O que está acontecendo? O que acontece? O que leva à morte? O que leva ao culminar da morte extrema? São esses acontecimentos que estão se intensificando. Lá eu explico que o segundo selo, que o primeiro selo sempre foi ensinado, inclusive eu aprendi assim também, que é o anticristo, que seria a falsa paz, que o segundo selo seria a terceira G, mas eu explico lá que não é bem assim, ou seja, que não é exatamente dessa forma, que o primeiro selo não seria o anticristo, eu explico lá, e que o segundo selo não é exatamente abrir o selo, começa a terceira G, certo? Mas que existe todo um começo que vai se intensificando, por isso são chamados dores de parto. O que é uma dor de parto? É aquela dor que a mulher sente quando vai nascer, né, o seu neném, que ela está grávida, e essa dor, o que acontece com ela? Quem já teve filho sabe que ela vai se intensificando. Ela começa, isso significa que o trabalho de parto começou, que não tem mais volta, mas ela vai se intensificando, se intensificando, se intensificando, até chegar num ponto que não existe mais espaço entre dor e dor, ou seja, vai diminuindo o espaço entre esses acontecimentos. E isso é o que eu explico, que esse segundo selo, quando fala da grande espada, quando fala de tirar a paz da terra, significa que tudo começa de algo que vai aumentando. Conflitos, guerras, conflitos nos países, a própria situação que tem causado conflitos por causa do documento que precisava ser usado por causa da CVD e da ferroada, tudo isso, gente, desculpa, mas eu não tenho como falar de outro jeito, senão vão tirar o meu vídeo do ar. E tudo isso que a gente vai analisando foi causando conflitos em países, pessoas indo para as ruas, pessoas revoltadas, muitas guerras aconteceram sim de lá para cá, e até chegarmos agora a esse conflito, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia, certo? Que também, e pelo jeito, está se caminhando para a terceira G, que é, digamos, o culminar desse selo, do segundo selo. Assim como o culminar do primeiro selo tem se intensificado e tem se, digamos assim, que parece agora que essa peste deu uma trégua, mas o que está por vir ainda? O que será que a gente vai ver ainda? Será que deu uma trégua ou será que virão outras? Ou será que virão estágios piores, como a gente já está vendo a China, tudo fechado, como a gente já está vendo algumas coisas mudando na Europa, na Ásia, algumas coisas acontecendo, e a gente tem que ficar de olho nos acontecimentos, mas me parece que as coisas elas têm aumentado, e parece que não vão parar, até chegar o momento em que nasce o filho varão, em que nasce essa criança, em que nasce esse neném. Que neném? O filho varão, como eu explico lá, que para mim todos esses acontecimentos vão culminar ou vão terminar no arrebatamento da igreja, que para mim acontece no sexto selo. Eu explico tudo isso lá, inclusive eu fiz um vídeo, uma live também, falando sobre o sexto selo só. O grande dia se aproxima também, que se quiser assistir, tá lá no canal, entendeu? Mas eu vou explicar aqui alguma coisinha mais ou menos, tá? Para vocês entenderem. Por que eu falo que, para mim, os acontecimentos do sexto selo são o arrebatamento? Para mim, aqui, quando fala em Apocalipse 6,12, o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como sacro de crina e a lua toda como sangue. Para mim, nesse episódio aqui, nesse acontecimento, a igreja é tirada. Eu cito, acho que foi nos selos, porque eu já fiz vários vídeos, eu sei que eu citei em um dos vídeos, uma das lives, eu citei que esse acontecimento poderia ser, como é que fala? A inversão dos polos magnéticos, que poderia ser, que parecia que estava acontecendo alguma coisa que seria até mesmo uma catástrofe causada pela inversão dos polos magnéticos. No outro vídeo eu também falei que poderia ser, porque isso aqui é uma catástrofe que acontece,
que culmina para mim no arrebatamento da igreja, ou seja, acontece ao mesmo tempo, é isso que eu vejo escrito aqui, certo? Mas que isso poderia ser também uma grande explosão, uma explosão gigantesca de um vulcão que causaria uma grande catástrofe. Então, a inversão dos polos magnéticos ou uma grande explosão de um vulcão. E agora entra no páreo algo que eu não citei, que não havia sido pensado, pelo menos não para mim, mas que poderia também ser uma catástrofe causada pelo homem, ou seja, uma explosão de uma bomba nuclear, ou o início da terceira G realmente acontecendo e a igreja sendo tirada imediatamente no contexto de que isso estivesse começando a acontecer. Então, o grande terremoto, o sol se tornando negro como saco de crina e a lua toda como sangue, para mim é o acontecimento que está dando ênfase também ao acontecimento do arrebatamento. Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu explico isso na live e eu peço que quem não assistiu, assista. É importante, gente. Lá o detalhe que eu dou, a explicação que eu dou é bem importante para isso, porque a gente não sabe qual vai ser a catástrofe. A gente não sabe o que vai causar este grande terremoto e o que vai fazer o sol ficar negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. A gente não sabe qual vai ser o acontecimento que vai causar isso. Como eu estou falando, inversão dos polos magnéticos, uma grande explosão de um vulcão, tudo tem acontecido. As coisas estão acontecendo dia após dia, após dia, após dia, ou agora, realmente, o pontapé desse início dessa terceira G mundial, que pode vir a começar deste conflito da Rússia e da Ucrânia, até mesmo uma coisa que a gente não esperava que viesse de uma situação como essa que está acontecendo, né? Eu já fiz outros vídeos falando a respeito dessa guerra, eu já fiz outros vídeos explicando a respeito do significado, do anticristo. Isso eu não vou entrar em detalhes agora. Eu tenho bastante vídeos falando a respeito desse assunto e cada um se encaixando no seu devido lugar, certo? Mas eu gostaria de deixar também para vocês, eu vou lá em Joel, no capítulo 2, para você ver como realmente tudo parece que se encaixa dessa forma. Deixa eu abrir aqui em Joel 2, só um minutinho. O ventinho aqui está me atrapalhando um pouquinho, mas está muito calor. Então eu precisei... Ai, meu Deus, estou indo para o lado errado. Só um minutinho, gente. Aqui. Joel no capítulo 2, que fala aqui, ó. Aqui para mim também é a mesma coisa que eu falo do sexto selo. Para mim aqui também é a descrição dessa catástrofe, que a gente não sabe exatamente o que vai ser, e do arrebatamento acontecendo, ó. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Sangue, morte. Fogo e coluna de fumaça. Qualquer uma das três catástrofes citadas por mim podem causar essa coluna de fumaça e esse incêndio, esse fogo, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes que venha o dia do juízo final, o dia do juízo do Senhor, né? Que acontece já no final da grande tribulação. Então isso aqui é algo que acontece antes, que para mim é a mesma coisa que está escrito no sexto selo e é, digamos assim, a representação de que o que está acontecendo aqui está acontecendo de uma forma grandiosa e a igreja é tirada nesse momento. Vê que está falando da igreja aqui em cima, está falando do derramamento do Espírito Santo, está falando das pessoas sonhando, tendo visões, né, do Espírito sendo derramado, e logo em seguida fala a respeito disso, né? Esse Joel capítulo 2. Então a gente vê que tem uma ligação nesse contexto, tem uma ligação muito forte de que algo vai acontecer nesse sentido, e as coisas estão se intensificando, se intensificando, se intensificando, se intensificando, aumentando, e para mim, a qualquer momento o filho Valão vai nascer, a qualquer momento isso pode acontecer, certo? Tem acontecido algo, e quem acompanha os meus vídeos no canal, desde a primeira live que eu fiz, falando do reino da besta, do Apocalipse, que eu falo, o reino da besta já está entre nós, parte 1 e parte 2, que ali eu explico também coisas muito importantes. O Espírito Santo ele foi me mostrando, ele foi me revelando as coisas na palavra, ele foi
me levando a compreender as coisas de um jeito que eu não havia aprendido em outros momentos, não foi dessa forma que foi me ensinado quando me converti, mas Deus foi me mostrando, o Espírito Santo foi me incomodando, foi falando comigo, foi falando ao meu coração, me fez começar a fazer lives. Quem acompanha desde o começo sabe que eu nunca pensei em fazer vídeo, nem fazer live, eu nunca nem tinha gravado nada, nunca tinha colocado nenhum vídeo desse jeito no canal. E eu comecei porque Deus me impeliu a fazer. Ele disse, você vai fazer porque o assunto é urgente. E foi muito difícil para mim no começo, mas eu comecei, eu fiz. E de lá para cá, os assuntos, eu fui falando dos assuntos, mas Deus foi me revelando conforme eu lia, conforme eu estudava, conforme eu analisava a palavra. As coisas elas vão me sendo mostradas dia após dia, entendeu? Inclusive eu falei que eu ia fazer um vídeo no canal falando de todo o Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Eu não me esqueci, eu estou quase no finalzinho já da preparação desse estudo. É difícil, é um vídeo longo, eu não sei nem como é que vai ser isso, estou esperando o Espírito Santo me dizer agora, vai e faz. Eu estou terminando o estudo, mas eu faço mediante aquilo que Deus me fala, entendeu? E eu me lembro do sonho que eu até botei no canal, que eu tive em setembro, no dia 7 de setembro, que Deus me mostrava que não daria tempo de eu terminar as pregações que eu estaria fazendo. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer esse vídeo, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu estou preparando, eu sei que quando Deus me falar, vai, começa, eu vou começar a fazer os vídeos, vai ter que ser mais de um, porque o assunto é extenso, e ali eu vou colocar a cronologia do livro de Apocalipse, ou seja, a linha do tempo, tá? Eu vou colocar os acontecimentos como montando as peças de um quebra-cabeça. Então eu vou contar o que acontece, um acontecimento após o outro, e o que significa. Eu já fiz vários vídeos falando do Apocalipse, falando de vários assuntos, né? Mas eu vou colocar um vídeo que vai encaixar as coisas uma após outra, após outra, após outra. Então não vai ser um vídeo pequeno, eu vou ter que fazer em partes, né? Vai ser, acredito que mais de 2 vídeos, eu acredito que sim, porque é extenso demais o assunto. Mesmo eu já tendo falado de vários assuntos, de várias partes do Apocalipse, em vários vídeos, em várias lives que eu fiz, ainda assim não tem como ser, né, menor, porque Deus ele continua me revelando coisas que eu não via no princípio, que Deus vai me mostrando, é como se ele acendesse uma luz e me falasse, presta atenção nisso. E eu vou lendo e eu vou vendo, meu Deus, é essa a interpretação, eu nunca pensei que fosse desse jeito, e eu vou vendo que uma palavra vai se encaixando na outra. É assim que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Inclusive, quem assiste, né, meus vídeos desde o começo vai entender isso. Quando eu fiz a live falando da meretriz sentada sobre a besta, quem assistiu vai entender, eu falo que a meretriz é Jerusalém. Ali vem todo um contexto explicando isso que eu estou falando na palavra. Mas eu não tinha ainda percebido, sim, eu sabia que existia a meretriz sentada sobre a besta, que tinha escrito nela Babilônia Grande, né, a mãe de todas as meretrizes e das abominações da terra, que isso significa que tinham as filhas, mas Deus ainda não tinha me revelado todo o contexto. Então, depois disso eu fiz outro vídeo falando a respeito de Babilônia Grande, quem seria, por quê? Porque Jerusalém, sim, é a meretriz sentada sobre a besta. Mas quem destrói a meretriz é o anticristo, como está escrito em Apocalipse 17, que ele vai ir contra ela e vai comer as carnes dela. Mas a Babilônia, quem destrói é o Senhor Deus, é o juízo de Deus. Aí ficou uma lacuna que, no momento que eu fiz a live, eu não tinha percebido. E depois Deus foi me mostrar, presta atenção. Jerusalém é a primeira cidade. Quando ela for destruída, outra assume o seu lugar. E essa vai ser a responsável principal, né? A principal meretriz do reino da Babilônia. E essa vai ser o reino do anticristo. Vai ser a cidade que ele vai montar, que ele vai elaborar e aonde ele vai estar. Certo? Porque ele destrói Jerusalém, entra no templo, faz tudo o que ele tem que fazer, faz toda a profanação, mas a cidade que ele monta, as tendas palacianas dele, como está escrito em Daniel, no capítulo 11, é outra cidade, que quando Jerusalém sai, ela toma o lugar da primeira cidade da Babilônia, que é um conglomerado de cidades prostitutas. Isso Deus foi me mostrando depois, conforme eu fui estudando. Então isso acontece em vários vídeos, ele me mostra uma parte, eu falo sobre aquele assunto, quando eu vou continuar estudando, ele vai me mostrando, tá vendo isso aqui?
tem isso a mais. Então é muito forte o que Deus tem feito, o que o Espírito Santo tem feito comigo através da leitura da palavra, através da revelação que ele tem me dado. Isso tem acontecido comigo cada dia mais e mais. Então, quando eu paro para fazer esse estudo a respeito do livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, muita coisa que eu vi, que eu estou vendo nesse estudo, nesse contexto de completar, não está nos outros vídeos que eu fiz, porque Deus tem me mostrado depois. Deus tem feito a revelação dia após dia, gente. Ele me mostra uma coisa hoje, amanhã ele vai me mostrar aquela coisa com mais outra coisa completando. Depois ele vai me mostrar aquelas duas coisas com mais uma terceira coisa completando. Então é a revelação do próprio Espírito Santo. Porque eu não teria condição, sou sincera para vocês, de chegar a esse parâmetro de interpretação. Deus tem falado ao meu coração, ele já me falou em audição, dormindo, ele já me acordou para falar das coisas, ele me mostrou da palavra, ele falava no meu coração, me fazia me lembrar do que estava escrito para me poder prestar atenção no que ele estava me dizendo. Então, ele tem ministrado ao meu coração. Todas as lives e agora vídeos, porque eu comecei fazendo lives, agora eu tenho preferido fazer vídeos gravados, tem sido o Espírito Santo que tem me dado esse entendimento. Então, eu digo para vocês que esse conflito, que faz parte, sim, do segundo selo, certo? Da paz sendo tirada sobre a terra e da grande espada, sim, parece que vai culminar na terceira G. E sim, parece que algo acontece nesse período. Não sei se a igreja vai ver o início desse terceiro G, ou se é realmente esse início que vai causar essa catástrofe que a igreja é tirada, ou se acontece alguma coisa antes, como eu falo, uma grande explosão de um grande vulcão, que causa essa catástrofe, ou de repente uma inversão dos polos magnéticos, porque a gente sabe que tudo isso está acontecendo, a mudança climática, as coisas que estão acontecendo, as catástrofes climáticas acontecendo e se intensificando, cada dia coisas piores acontecendo. Eu não posso dizer o que vai ser, eu só sei dizer para vocês que a igreja é tirada aqui. Em Joel capítulo 2, como eu li, e em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12, que fala do selo, aqui, o sexto selo. E eu não sei exatamente como vai ser, mas eu sei que está próximo. O Senhor Jesus tem avisado todos os dias que Ele está voltando. Ele tem mostrado isso a muitas pessoas em sonhos, em visões, que sim, o bebê de Apocalipse 12, o filho varão está para nascer, ou seja, a igreja está para ser arrebatada, a igreja está para ser tirada da terra. A catástrofe citada no Apocalipse, no sexto selo de Apocalipse 6:12, está prestes a acontecer. Qual vai ser? Nós vamos observar para saber, né? Mas tudo está acontecendo, as coisas estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo, porque Deus não falha. Nós estamos vendo a Bíblia em 3D, saindo das páginas das Escrituras e saltando aos nossos olhos, saltando aos olhos daquele que conhece a palavra, daquele que tem prestado atenção nos sinais, daquele que tem visto os acontecimentos, tudo que tem acontecido na terra, as dificuldades, tudo tem se intensificado, tudo está muito difícil. A igreja está cansada. A igreja deseja a volta do Senhor Jesus como nunca. A igreja desperta, a igreja acordada, a igreja que está enxergando, a noiva do Senhor Jesus, porque existe uma outra igreja que está dormindo, que não acordou ainda, e que nós devemos continuar orando, para que ainda venham ter aqueles que venham acordar, porque o que aconteceu quando os dois grupos de virgens que dormiram, elas acordam com o grito da meia-noite, certo? Então a gente sabe que ainda tem aquelas que ainda vão acordar. E qual seria esse grito da meia-noite? Será que seria a terceira G? Ou esse acontecimento todo que a gente está vendo, que está tirando a paz da terra, seria o grito da meia-noite que diz: eis o noivo? Então todas se levantam e quem estava preparando o seu azeite, quem realmente se preparou, vai com o Senhor Jesus. As coisas estão para se cumprir. Devemos orar para que o Senhor Jesus possa despertar mais, outras pessoas possam acordar,
porque o filho varão está prestes a nascer. O filho varão, a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, está prestes a ser tirada da terra. É assim que eu tenho visto, é isso que tem sido falado ao meu coração, é assim que eu tenho visto na palavra. Por isso eu quis vir falar com vocês, pedir para que vocês que não assistiram a live do Sexto Selo, porque ele foi tirado do canal, muitos não assistiram, assistam, o link vai estar aqui na descrição, prestem atenção se aquilo que é falado ali, porque quem me deu aquilo, gente, não veio de mim, veio do Espírito Santo. Você tem o direito de acreditar ou não, de aceitar ou não, é um direito de vocês, mas prestem atenção no que está sendo explicado ali, se realmente os selos não estão sendo abertos, se realmente os acontecimentos não são a abertura dos selos, se realmente essas não são as dores de parto que estão chegando no ápice do nascimento do neném. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês agora, pedir por aqueles que ainda dormem, pedir por aqueles que no meio de tudo isso ainda estão distraídos, achando que poderão continuar vivendo aqui nessa terra como se nada tivesse acontecendo, porque grande parte da igreja está dessa forma, dorme, não consegue enxergar os perigos, não consegue enxergar os propósitos, não consegue enxergar o que está acontecendo. Eu vou fazer uma oração com vocês e depois eu vou ler um texto para vocês aqui, que fala a respeito desse conflito, também ligado ao CVV, às doenças patógenas, às armas biológicas, e que está tudo ligado, para que quem for assistir ou quem já assistiu a minha live venha compreender mais ainda, certo? Feche os olhos de vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Mais uma vez eu estou aqui, Senhor, falando da sua palavra, gravando mais um vídeo como eu nunca imaginei, Senhor, que eu fosse fazer, mas estou aqui fazendo, porque assim o Senhor me mandou fazer, me ordenou que fizesse e me disse como, de que forma eu teria que fazer. E eu estou procurando fazer segundo aquilo que o Senhor tem me falado, Pai, segundo aquilo que o Senhor tem me revelado, segundo aquilo que o Senhor tem me mostrado. Desperta a igreja que dorme, desperta a igreja, meu Deus, que tem estado morna, e sendo assim tem estado cega, tem estado nua, tem estado miserável, meu Pai, para que ela possa pingar o colírio, como o Senhor diz, nos olhos e enxergar os acontecimentos, e possa correr para vestir as vestiduras de salvação e se enriquecer, meu Deus, da riqueza que vem do Senhor, da sua palavra e da sua salvação. Eu peço isso ao Senhor, desperta, meu Pai, aqueles que dormem, para que, meu Deus, no meio desse momento que estamos vivendo de decisão, muitos ainda possam despertar, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, a respeito do que eu estou falando. Eu vou ler para vocês aqui alguns anúncios. Só um minutinho. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Teoria da conspiração sobre laboratórios da nova desordem mundial na Ucrânia circula no WhatsApp. Texto apela para o suposto telefonema a Trump e contra a inexistência de Zelensky na conta na Costa Rica, entre outras alegações infundadas. Circulam mensagens no WhatsApp alegando que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está invadindo a Ucrânia para destruir laboratórios secretos que desenvolvem armas biológicas. A gente já falou na live, né, que o CVD é uma arma biológica que foi manipulada, e alguns dizem que até mesmo foi lá nos laboratórios da Ucrânia, que depois que foi para a China, né? É o que alguns dizem. Para uma fantasiosa e sinistra nova desordem global, o relato, no entanto, é uma teoria conspiratória, desprovida de qualquer evidência, e que apresenta uma série de furos, a começar pelo suposto telefonema de Putin, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do qual não há registro, mas serve a base para a suposta denúncia anônima de um site conhecido por espalhar desinformações. Isso é aquilo que eles estão falando a respeito das desinformações que a gente está acompanhando, né? Que tudo é mentira, teoria de conspiração e desinformação. Aqui tem uma chamada. A China
a pandemia e a troca de acusações sobre os laboratórios da Ucrânia. Agora eu vou ler a outra aqui. Entenda o que são armas biológicas e saiba quando elas forem utilizadas. Desde a antiguidade até o conflito da Ucrânia, as armas biológicas são uma opção de guerra. A OMS classifica as alterações de vírus, fungos e bactérias como a interação de criar doenças ou levar à morte como armas biológicas. A descoberta de laboratórios aptos para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas na Ucrânia deixou o mundo em alerta. Segundo a denúncia do Ministério de Defesa russo, foram encontrados 26 laboratórios no território ucraniano, perto da capital Kiev, e nas regiões de Lviv, Kharkiv, Kherson, Odessa, Veneza, Ternopil, Mykolaiv, Poltava e Uzhhorod. Nomes fáceis, né? Enquanto a França e o Reino Unido acusam a Rússia de disseminar notícias falsas, durante a sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o subsecretário dos Estados Unidos, Victorio Nuland, reconheceu ao Congresso estadunidense a existência dos tais laboratórios ucranianos. Então, os laboratórios existem, não é mentira, né? Além do suposto financiamento dos estudos de armas biológicas, o atual ministro da Saúde ucraniano, Viktor Lexvuk, participou do curso das agências de cooperação dos Estados Unidos sobre epidemias e agentes infecciosos. Obviamente que nenhuma nação vai afirmar, sim, eu tenho um laboratório produzindo armas biológicas. Ninguém vai dizer isso. É possível produzir armas biológicas, sim. Os cientistas sabem fazer modificações genéticas, mas nós não precisamos desenvolver patógenos novos para ser usados como armas. Já existem alguns que naturalmente são altamente patogênicos, como alta taxa de mortalidade, explica a professora do Instituto de Ciência Biomédica da USP, Patrícia Beltrão Braga. Então a gente vê que tudo está ligado, como eu falo, nessa live dos 7 selos do Apocalipse já estariam sendo abertos, que eu falo do primeiro sendo, né, o início de uma pandemia do CVD, e que isso sim seria a abertura do primeiro selo e do cavalo branco. Lá eu explico com detalhes, também de uma forma mais pausada, mas lá dá para entender bem, inclusive por essas coisas que meu vídeo foi banido do canal, entendeu? Eu tive que salvar ele como link e vou colocar ele aqui para vocês, espero que vocês assistam e que vocês entendam que está tudo ligado. Até mesmo esse conflito que se iniciou lá entre Rússia e Ucrânia também está ligado às enfermidades, às pestes, aos patógenos e aquilo que acontece no primeiro selo, que está ligado no segundo selo, que está ligado no terceiro selo, porque o que está causando essa invasão? Fome no mundo, falta de alimentos, carestia, situação difícil que os próprios presidentes dos países estão dizendo que vai chegar uma crise de fome grandiosa em pouco tempo. Os selos do Apocalipse estão ou não sendo abertos? Estariam ou não sendo abertos? Para mim, eles já estão abertos e estão em pleno vapor. Logo, o 6º selo se abre e a igreja é tirada. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.